Graças e paz, amados. Vamos a mais um devocional. Dê o seu ok. Compartilhe esse link e se inscreva nesse canal. Nós vamos meditar hoje sobre os sacrifícios da antiga aliança, como um exemplo, como uma prefiguração do que Jesus sofreu na cruz. E nós vamos falar sobre o Yom Kippur, que é uma festa judaica que está aqui em Levítico 16, que chama-se o dia da expiação. Levítico 16 diz assim, capítulo 16, 5: Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Irmãos, duas coisas importantes para nós refletirmos sobre os sacrifícios da antiga aliança e a sua importância na nova aliança. É justamente para que nós entendamos a dor e o sofrimento que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, passou na cruz do Calvário. Se nós formos analisar os sacrifícios da antiga aliança, os animais eram mortos e os seus órgãos eram retirados, o fígado, a parte de cima do fígado, a gordura, e era posto no altar dos holocaustos. Se nós formos analisar o que Deus nos diz através dessa expiação, desse sofrimento, é que a todo momento, durante a manhã se fazia a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, todos os dias na congregação, na tenda da congregação e depois no templo de Salomão, depois no templo de Neemias, reedificado por Neemias. Então, eram muitos holocaustos, era muito derramamento de sangue, era muita morte de seres inocentes, digamos assim, de animais, para poder, aparentemente, figurativamente, tirar o nosso pecado, o pecado do povo de Israel da antiga aliança. E se nós formos analisar, duas coisas é importante. A primeira é justamente nós estudarmos o livro de Levítico, para nós entendermos os detalhes, todos os detalhes dos sacrifícios dos holocaustos da antiga aliança, todos os detalhes, toda a estrutura, digamos assim, detalhista de retirar os órgãos, de retirar as partes dos animais e queimar como oferta ao Senhor. E é importante o livro do Antigo Testamento e nós estudarmos para nós termos uma ideia do que Jesus passou por nós na cruz do Calvário como o Cordeiro Pascual, como aquele que foi oferecido como oferta pelo pecado, oferta pela culpa, holocausto, dia da expiação. Ele cumpriu toda a legislação, ele cumpriu, amados, todo o rito cerimonial da antiga aliança, só que ele cumpriu nele mesmo. E a segunda coisa importante para nós entendermos é que precisamos aplicar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas e a nós mesmos. Porque a palavra de Deus é espada, é uma lâmina mais cortante que uma espada de 2 gumes, separa juntas de medulas. E no momento em que nós confrontamos a nós mesmos, confrontamos as pessoas com a lei de Deus, com a lei que reflete a santidade de Deus, nós tiramos o véu que há em nossos olhos, amados irmãos, o véu que está em nossos olhos de acharmos que somos bons, ou de acharmos que não temos tanto pecado assim, ou de acharmos que somos pessoas merecedores de algo de Deus. Então a importância da aplicabilidade da lei de Deus, da aplicabilidade das leis que não foram abolidas, porque as leis cerimoniais foram abolidas em Jesus, mas as leis morais da antiga aliança, elas estão em vigor. O Sermão do Monte e todas as leis é justamente para combater em nós, o sentimento de autossuficiência, o sentimento de que nós somos algo, entre aspas, que preste,
neste mundo. E no momento em que nós somos extremamente confrontados, irmãos, em nossas ações, em nossa consciência, com relação ao nosso pecado, seja o pecado religioso, seja o pecado de julgar os outros, enfim, né? Nós precisamos, nesse exato momento, eu queria que o irmão refletisse sobre isso, ter consciência de qual foi o sacrifício que Jesus passou na cruz. Porque no momento em que você tem consciência dos detalhes da dor que ele passou, dos detalhes que ele passou espiritualmente falando, né, de toda a ira de Deus despejada nas suas costas, nós temos como descansar em Cristo, descansar apenas na obra salvadora de Cristo, descansarmos apenas na cruz e no sacrifício de Jesus. Porque se nós não conhecermos, nós não estudarmos o Evangelho, não lermos as bênçãos e maldições de Deuteronômio, né? Saber quais as maldições que Jesus passou na cruz, né? As taças da ira de Deus em Apocalipse que são derramadas sobre a humanidade, que foram derramadas sobre Jesus na cruz. Quando o Espírito Santo nos confrontar em nosso pecado, talvez a gente não suporte, porque nós precisamos ter essa ideia realmente de tudo que o nosso Senhor passou na cruz, para que nós possamos descansar nele e entender que a ira de Deus já foi derramada sobre Jesus e que nós estamos limpos, mais alvos do que a neve. Mesmo que Deus nos confronte, que Deus mostre que nosso coração é corrupto, que nós não prestamos. Então que nós possamos refletir sobre isso, de como Jesus é a prefiguração do Cordeiro Pascual, que foi o que ele passou, através da leitura do livro de Levítico e de outros livros do Velho e do Novo Testamento, para que possamos ter uma ideia, irmãos, no momento do confronto, em que Deus nos confrontar poderosamente em nosso coração, nós sabermos realmente descansar na ira que foi derramada sobre ele. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no coração, em nome de Jesus.